Alô, alô! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão os especialistas em melhoria contínua? Tudo certo com vocês? Uma ótima noite para todo mundo aí, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para mais uma aulinha toda semana aqui, aula semanal aqui. Eu tô começando a pesquisar uns temas, pessoal. Deixa eu já dar uma novidade para vocês aqui antes da gente começar a nossa aula. Eu me inscrevi em algumas assinaturas assim. E essas assinaturas me mandam alguns estudos de caso que foram feitos, né? Enfim, pelo mundo afora, às vezes até em inglês, né, e tal. Aí o que eu vou começar a fazer? Para trazer assunto novo, trazer estudos de casos novos para vocês, eu não só vou trazer o que o Guilherme aqui implementou. Eu vou começar a estudar o que outras pessoas implementaram, estudos de caso de outras pessoas, para estar apresentando aqui no canal para vocês, tá bom? Então, caso algum de vocês tenham algum projeto, tenham algum estudo de caso que vocês implementaram e queiram que eu passe aqui no canal, também entre em contato comigo, entra aí no grupo do Telegram, manda alguma mensagem para mim que a gente inclui aqui para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar mais estudos de caso também aplicados em outras empresas, além de trazer conteúdo que o Guilherme implementou ou conteúdo assim teórico também, tá bom? Então a aula de hoje, ela não vai ser um estudo de caso como esse que eu falei, só estou falando novidade para vocês que eu vou começar a buscar novos estudos de caso, tá? Mas a aula de hoje vai ser uma aulinha sobre organização, ainda no tema de organização, que a aula passada a gente falou sobre organização. Eu preparei uma aula um pouco diferente, ela não vai ser uma aula de teoria, nem uma aula muito prática, ela vai ser basicamente digamos, um checklist, assim. Eu preparei 16 perguntas, tá? Deixa eu já colocar aqui nosso pente aqui na frente aqui. Bom, legal. Então, ó, para quem é novo também no canal aí, esse é o estilão da aula, tá bom, pessoal? Então, eu vou falando a aula aqui, vou escrevendo e ao mesmo tempo eu vou desenhando para vocês, tá? Então, vamos lá, nós já estamos na nossa aula de número 23, já estamos na nossa aula de número 23. Então, hoje, como eu falei, eu separei aqui, são 16 perguntas que você vai fazer para você mesmo e eu vou explicar cada uma delas, né? 16 perguntas para saber se você ou sua equipe, tá? Tem um ambiente organizado, um ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho organizado. Então é o seguinte, a gente vai passar nessas 16 perguntas, tá bom? E aí como é que vai funcionar? Caso você consiga responder essas 16 perguntas e você esteja bem nessas 16 perguntas, quer dizer, a sua resposta ela é uma resposta positiva, não tem pontos a melhorar, significa que você tem um ótimo ambiente de trabalho, que você implementou um ótimo ambiente de trabalho para melhorar, seja ele produtivo, organizado, tá bom? Então a gente vai passar por essas 16 perguntas. E aí como é que funciona? Aqui eu vou fazendo as perguntas, eu vou explicando alguns conceitos ao mesmo tempo que eu vou falando dessas perguntas. Qualquer dúvida, qualquer comentário que surgir, manda aqui nos comentários aqui do nosso canal. Então você tem aí um local para você fazer o chat, então faça suas perguntas, envia seus comentários, suas discussões, vê se a pergunta está te ajudando, se não está te ajudando, é só comentar aí que eu também tô junto com vocês no chat, eu vou respondendo pelo chat cada um de vocês, tá bom? Como a demanda ainda não tá tão alta assim de alunos, então eu consigo responder um a um, então é só perguntar aí no chat que eu vou respondendo, tá bom? Mesmo se for uma dúvida da aula ou não, é uma dúvida sobre o curso, sobre a comunidade, aproveitou, veio conhecer um pouco o nosso trabalho, também pergunta aí que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então basicamente é isso, hoje a gente vai passar por essas 16 perguntas, eu deixei uma colinha aqui no Notepad aqui, no bloco de notas aqui pra gente poder não esquecer de cada uma delas, tá bom? Elas foram baseadas no modelo de organização japonesa, tá? E esse modelo de organização japonesa de ambiente de trabalho é focada nos 5 sensos, né? No 5S, tá? Eu não vou dar uma aula da metodologia de 5S, eu vou trazer algumas perguntas para você pensar, analisar no seu dia a dia e ver se você realmente tem um ambiente organizado. Então, qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é você responder a pergunta baseado na sua realidade, tá? Então seja muito sincero com você mesmo, tá bom? Então você vai ver cada pergunta e eu quero que você reflita em cada uma delas se você encontra alguma oportunidade. Outro aspecto muito importante antes da gente começar essas 16 perguntas é o seguinte: nunca generalize. O que significa isso?
Quando eu falar uma pergunta, né, de alguma pergunta específica aqui, não pega essa pergunta e generaliza ela. Então, por exemplo, assim, se eu falar sobre limpeza, você tem um ambiente limpo? E aí você já deve pensar, não, meu ambiente é sujo. Não, eu não quero que você pense no ambiente como um todo. Eu quero que você pense nas particularidades. Então, você vai pensar na sua mesa de trabalho, você vai pensar no chão, você vai pensar no móvel, você vai pensar em diversos aspectos do seu ambiente de trabalho, o que não está limpo. Então eu quero que quanto mais específico você for na sua análise, melhor, tá? Lembrando, pequenas melhorias ao longo de um tempo têm o mesmo impacto do que uma ideia genial. Então, pequenas melhorias normalmente vêm de análises mais específicas, de pontos específicos que você vai melhorando ao longo do tempo, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu quero trazer para vocês e essa mentalidade que a gente tem que ter nessa aula. Vamos lá! Então é isso, boa noite a todo mundo aí, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar. Quais são essas 16 perguntas aí para você saber se você tem um ambiente organizado? Vamos aqui para minha colinha. Vamos lá. Cada pergunta aqui eu separei em 4 blocos aqui, tá? Mas todas as perguntas eu quero que vocês imaginem algumas coisas do tipo, a gente vai analisar móveis, tá bom? A gente vai analisar informações. E a gente vai analisar itens em geral, equipamentos, então, móveis, informações, itens, equipamentos, e o quinto eu esqueci. Ai. Eu esqueci o quinto, pessoal. Vocês acreditam? Não, agora eu quero abrir a auditoria, eu quero ver. Eu vou abrir aqui a auditoria. Vocês vão ver até tudo aqui no meu computador aqui. Documentos aqui. Vamos ver, não, tem que ter. Qual que é o quinto? Como o Guilherme esqueceu? A gente não lembra de tudo, não. Vamos ver aqui, ó. Comunidade, Kaizen Awards, material de apoio, arquivos editáveis, auditoria de 5S. Vamos ver aqui, ó. Se eu não me engano, é infraestrutura. Vamos garantir materiais, ó. Informações, a gente falou de informações. Áreas. Então não é itens, é área. Móveis, equipamentos e materiais. Muito bom. Então aqui é a área. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, em vez de itens, a gente vai falar área. É melhor não fingir, né, pessoal? É melhor falar o que é correto para vocês aqui, ó. Área, equipamentos e material. Então, são... Minha aula é bem assim, viu, pessoal? É bem dinâmica, assim, pra quem não me conhece ainda, tá? Mas é bem assim, bem sincerona, e é isso aí, dinâmica. Temos que realmente aprender, né, sem ter esse negócio de ficar muito focado em coisas certinhas e tal. A gente tem que realmente entender o conceito das coisas, entender como que se aplica, né, entender um pouco mais da nossa experiência, a dificuldade que a gente teve para implementar. É assim que a gente agrega valor e que a gente consegue passar conhecimento para as pessoas, tá bom? Então vamos lá, ó. Então são esses 5 aspectos que a gente vai analisar no nosso ambiente de trabalho: móveis, informações, área ou infraestrutura, tá? Equipamentos e material. O que significa isso? Significa que para cada pergunta que eu fizer, vocês vão... Para cada pergunta, você vai perguntar nessas 5 áreas, tá? Nesses 5 itens que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vamos lá, ó. A primeira pergunta é sobre utilização, sobre se você usa ou não usa aquele item na sua área de trabalho. Primeira, é necessário ou está em excesso? Vamos lá. Então, você vai olhar. Então, como é que vai funcionar você fazer essas perguntas no seu dia a dia? Você vai no seu ambiente de trabalho, você vai imaginar seu ambiente de trabalho, se você não estiver nele, tá? Você vai olhar para os móveis. O que são móveis, tá? Pensa assim, não só móveis, como uma mesa, uma cadeira, mas tudo que pode sair do lugar, tudo que é móvel. Quando eu falo móvel, não pensa assim, o armário, a bancada, não, pensa em coisas móveis,
coisas que realmente elas conseguem se mover de um lugar para o outro. Por exemplo, lixeiras. A lixeira é um tipo de móvel que consegue, né, se mover para um lado e para o outro, né? Então a gente tem, quer ver? Eu vou até marcar aqui, ó. Lixeiras, bancadas, bancadas, até para fazer os desenhos aqui, né? Lixeiras, a gente tem mesas. Muitas das vezes as mesas elas podem ser com rodinha embaixo ou não, tá? Mesas, bancadas, cadeiras, né? A gente também pode ter, né? Móveis em geral. Então, às vezes você tem um móvel que ele também se movimenta. Móveis, bancadas, mesas, armários, lixeiras, tá? Tudo que é móvel na sua área de trabalho. Você vai imaginar tudo isso daqui, tá? Tudo que você tem hoje no seu ambiente de trabalho. E aí você vai fazer a seguinte pergunta para os móveis, né? Vamos fazer assim, ó, pessoal. A dinâmica de hoje, vamos fazer assim, ó. A gente vai passar nesse conjunto, ó, então a gente vai olhar para essas 4 perguntas nos móveis, nessas 4 perguntas para informações, depois para área, equipamentos e material, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira, é necessário na área ou está em excesso? Então, quando você olhar para as lixeiras do seu ambiente, quando você olhar para as bancadas, para as mesas, para as cadeiras, né? O que você vai questionar? Você vai perguntar o seguinte: será que todas as cadeiras que eu tenho no meu ambiente de trabalho são necessárias para o trabalho? Ou tem alguma que está em excesso? Eu tenho excesso de mesas? Então, todo o que é disponível para você otimizar o seu espaço, melhor. Lembrando, espaço é desperdício, né? Quanto maior o espaço que você tem, mais movimentação você tem. Ou, às vezes, o seu espaço é até um espaço alugado. Às vezes, você aluga um escritório aí de 50 metros quadrados, mas só precisava de um escritório de 30. Ou aluga um escritório de 100, precisava de um escritório de 50, né? Ou você aluga um galpão de 1000 metros quadrados, mas só precisava de 500 metros quadrados. Então, olhando para os seus móveis, você vai perguntar se todo o móvel que está lá no seu ambiente de trabalho é necessário ou está em excesso, tá bom? Segunda pergunta, prazo de validade, condição de uso / atualizado. Será que esses móveis eles estão em boas condições de uso ou não estão em boas condições de uso? O que seria isso? Às vezes você tem uma cadeira que está capengando, aí quando alguém vai sentar, todo mundo joga ela para o lado. Não. Então, observe as cadeiras, observe as mesas, as lixeiras, todo o ambiente dos móveis que você tem, se realmente eles estão em boas condições de uso ou se eles precisam de manutenção, tá bom? Mais importante, uma dica que eu dou aqui. Todo material que precisar de manutenção, você vai, é claro, solicitar manutenção, solicitar a compra, se caso necessário, enfim, vai resolver o problema. Porém, eu quero que, além de resolver o problema, o que você deve imaginar? Como que nós permitimos que essa cadeira ou esse móvel estava fora das condições de uso, podendo causar algum acidente de trabalho, algum aspecto de segurança, algum aspecto de ergonomia. Então, como que nós permitimos que as pessoas trabalhassem dessa forma? Então você tem que criar um meio para isso não acontecer mais. Ou seja, você deve fazer a seguinte pergunta: como que você garante que depois que você consertou essa cadeira, você não vai ter mais o problema no futuro? É claro, a cadeira não é infinita, ela continua sendo usada, mas como você garante de analisar esses equipamentos, analisar esses móveis para fazer com que o funcionário não trabalhe em más condições de uso ou em más condições ergonômicas? Então você tem que criar algum tipo de auditoria, algum tipo de checagem ou mesmo algum tipo de verificação junto ao funcionário, né? Trazer essa liberdade para o funcionário poder expor os móveis que estão em más condições de uso. Isso é muito importante, tá? Então, resolver o problema pontual, mas sempre pensa, como eu asseguro que esse problema não vai voltar a acontecer? Isso é muito importante e é esse o grande segredo das pessoas que têm ambientes de trabalho super produtivos e organizados, tá bom? Terceira, algum material temporário, o que acontece? Muitas das vezes você acaba fazendo uma mesa ou fazendo alguma bancada que é temporária, é para algum trabalho especial, para algum trabalho específico que vai durar ali 1, 2 meses, você temporariamente está daquela forma e aí você vai, né, desmontar daquele jeito que está acontecendo, tá bom? Se tiver algum material temporário, você tem que fazer a seguinte pergunta, né?
Será que esse trabalho que está sendo temporário está em andamento ou está parado? Então você tem que fazer com que esse trabalho flua para poder o mais rápido possível fazer a entrega, né, com qualidade para o cliente e poder tirar esse material temporário, esse móvel temporário aí da área, tá bom? Então basicamente é isso. Vamos lá. Existe uma área para destino do que não é útil, ou seja, digamos que você olhou os seus móveis, olhou se estava em boas condições de uso, e aí você percebeu que teve uma cadeira ali que nem compensa mais mandar para manutenção, não compensa você pagar e comprar outra, não compensa você fazer nenhum tipo de reforma naquela cadeira, compensa você simplesmente descartá-la e comprar uma nova, ou simplesmente descartar porque não tem ninguém usando, né? O que acontece? Quando você, no seu meio de trabalho, não está bem definido para onde que você deve descartar os seus móveis, ou seja, para o funcionário, se um dia ele encontrar algum móvel que não esteja em boas condições e por decisão da equipe não é possível fazer a manutenção e vai ter que ser descartado, onde ele descarta e como ele descarta esse material. Então, digamos que tem uma cadeira super quebrada que está sempre no cantinho do escritório. Quem que toma a decisão de jogar aquilo fora? É o dono? É o diretor? É o gerente? Né? Não, aquilo deve ser planejado, né? Então toda a questão de imóveis, se for ter algum tipo de descarte, você tem que planejar e saber como descartar, com quem descartar, quem recorrer e como fazer esse processo, porque aí você deixa a responsabilidade como autorresponsabilidade. Eu, funcionário, que vi uma cadeira em más condições de uso e não é possível consertar, eu sei quais que são os caminhos da pedra para poder descartar esse material. Então, quanto mais facilidade você trazer para os seus funcionários ou para a sua equipe de tomar decisões mais autônomas, sem depender da sua decisão, sem depender da sua liderança, mais você vai ter um ambiente organizado e produtivo. Então, deixa muito claro como que a pessoa faz isso. Então, você vai só ficar sabendo, se você for um líder, um gerente, um diretor, você só vai ficar sabendo que a cadeira foi descartada. E você vai saber que aquela foi a melhor decisão da equipe e que aquilo fluiu super bem. Então, o grande segredo aqui de você manter também um ambiente organizado e produtivo é você criar formas, criar procedimentos, criar processos de como descartar e quando descartar cada tipo de móvel que você pode encontrar no seu caminho, tá bom? Então, qual que é a ideia dessas primeiras 4 perguntas? Então, por enquanto, pessoal, a gente está em 1/4 da aula, tá? A gente falou de 4 perguntas. Qualquer dúvida, por favor, pergunta aí nos comentários, coloca aí nos comentários a dúvida, eu vou questionando. Aproveita que eu tô aqui também ao vivo aqui com vocês para tirar as dúvidas, falar um pouquinho da minha experiência com vocês, tá bom? Eu já fiz mais de 300 auditorias, muito mais que 300 auditorias de organização em empresas. Então, auditei diversos ambientes, sejam eles fabris, ambientes administrativos, escritórios, ambientes fabris de material pesado, ambientes fabris de limpeza, enfim, são diversas experiências que eu tive aí fazendo auditoria de organização e produtividade, que eu posso estar falando para vocês aí um pouquinho dessa experiência, tá bom? Caso você queira compartilhar um pouco da sua dificuldade em termos de organização, é só compartilhar aí que eu tento também ajudar você, tá legal? Então vamos lá, vamos continuando. Ah, só uma coisa para quem também é novo no canal, né? Ou para quem quiser. Quem quiser esse desenho aqui, né? Esse desenho que eu tô fazendo é como se fosse um resumo dessa aula. No final eu vou dar uma resumida nele. Se você quiser esse desenho resumo, aí no meu canal, aí na descrição vai ter um link. Ele é pro grupo do Telegram. É gratuito. Você entra lá no grupo do Telegram, tá? E eu vou mandar esse desenho aqui em PDF lá no grupo do Telegram. Então, se você quiser esse desenho para baixar, é só baixar lá, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá. Então, falamos de móveis, a gente falou das primeiras 4 perguntas, tá? Se é necessário na área, se está em boas condições de uso, se tem algum material temporário e se existe alguma área para destino. Então, como que a gente vai funcionar? Essas 4 perguntas que a gente fez para móveis, a gente vai repeti-las para os 5 pilares. Então, por exemplo, a gente fez para os móveis. Agora a gente tem que fazer as mesmas perguntas para informações. Guilherme, o que seriam informações? Vamos lá. No seu ambiente de trabalho, eu tenho certeza que no seu ambiente de trabalho você tem quadros. Vamos desenhar um quadro aqui, ó. Você tem quadros informativos, né? Você com certeza tem alguns documentos, né, espalhados aí pelo seu ambiente de trabalho, sejam ele na parede ou mesmo no escritório. Você tem, às vezes, até dentro das gavetas, você tem diversos papéis, né? Então, papéis em geral, informações em geral, né?
quadros, eu já comentei, sinalizações, né? Informações centrais, indicadores, né? Indicadores, arquivos. Pensa tudo aquilo que é necessário para passar informação para os funcionários. Então, quadro de avisos, né? Então, você tem até avisos, deixa eu colocar aqui, ó, avisos, né? Tudo aquilo que é algum tipo de informação para o funcionário, né? É caixinha de entrada de nota fiscal, caixinha de saída, tudo que for papel ou informação que o seu funcionário, alguém da sua equipe, precisa dessa informação para poder trabalhar, ou tem informações espalhadas, por exemplo, sabe, até aquelas informações em portas, né? Ó, fazer silêncio, por favor, é um tipo de informação. Então, tudo quanto é informação, você vai fazer as mesmas 4 perguntas que a gente fez no começo, tá? Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, vou passar nas 5 aqui, pessoal, para justamente a gente entender quais são essas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta que a gente fez é, poxa, será que tudo que a gente tem de informação é utilizada? Ou será que tem alguma coisa em excesso? Será que tem um monte de quadro aí no seu ambiente de trabalho que o pessoal não usa? Pessoal, se não usa, arranca fora, tá? Se não usa, tira fora. Se está em excesso, se está em falta, tenta dar uma observada se realmente as informações que estão disponíveis no ambiente de trabalho realmente são úteis, tá? Então arranca fora, deixa ele mais clean o ambiente. Quanto mais informação você tiver que é desnecessária, menos produtivo vai ser o seu ambiente de trabalho, tá? E mais curiosidade vai gerar, mais pessoas vão parar. Então tenta observar o seguinte, o que eu começo a observar quando eu fui fazer muita auditoria? Eu tento separar quais informações viram paisagem, tá? E quais informações... paisagem é foda, né? Quais informações elas são paisagem e quais informações realmente são necessárias e úteis ao seu trabalho. O que eu costumo falar? As informações que você tem disponível no seu ambiente de trabalho, elas devem ajudar e auxiliar e fazer parte do trabalho da equipe. Se a informação que está disponível no seu ambiente de trabalho não fazer parte do trabalho da sua equipe, você tem uma informação que não é útil. Então, use as informações, a gestão à vista, os quadros, os avisos, os arquivos, os indicadores, para facilitar o trabalho das pessoas. E não é você que está implementando os quadros que decide isso. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Não, tá tudo certo, tô gravando certinho, tá bom. Ó, não é você que está implementando que decide se a informação é boa ou não. Você faz todo o mapeamento do processo. Então a pessoa ela faz atividade 1, ela faz atividade 2. Aí você percebe que para a atividade 3, ela precisa de uma informação para fazer a atividade 3. Aí você pensa o seguinte, poxa, onde será que ela coleta essa informação para ela poder fazer a atividade dela? E aí você pergunta para ela, oi, onde você coleta? Ah, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ela demora muito tempo. Se essa informação tivesse disponível, seja num monitor, num quadro, num papel que é atualizado semanalmente para ela poderia coletar essa informação de uma forma muito mais rápida e ela usaria a informação que está disponível no ambiente de trabalho. Então sempre toma esse cuidado, tá? Informações necessárias no ambiente de trabalho, tá? Se está em excesso, né? Se está em boas condições de uso, se está atualizado, né? Então, essas 4 perguntas aqui, ó, que a gente está olhando, ó, essas 4 perguntas que a gente está olhando aqui em cima, aqui, ó. Então, ó, se está atualizada a informação, se está temporário na área, se existe uma área para destino do que não é útil, ou seja, se tem uma informação que está desatualizada, para quem que eu levo, como eu levo, quando que eu levo, né, onde que eu descarto essa informação, tem um quadro super antigo que não está usando e não vai ter mais uso, tem que descartar, onde que eu descarto isso, tá bom? Uma coisa é a seguinte, pessoal, essa aula aqui, ela aparentemente ela é simples, até porque quando a gente fala em organização de ambiente de trabalho, parece algo super simples. Ah, vamos organizar nosso ambiente de trabalho, né? E aí, normalmente, o que acontece, né? Você vai lá, para um dia, ou para, sei lá, o final do dia, para 1 hora. Galera, agora a gente vai deixar esse escritório super organizado, vai deixar esse ambiente super organizado e limpo, né? E aí você vai lá e para 2 horas, 3 horas, junta a equipe toda, faz todo um catadão e resolve o problema, né? O que acontece? Você não resolveu o problema, você simplesmente resolveu e mitigou por um certo tempo, né? Se você não atacar a causa raiz, se você não criar meios daquela organização se manter ao longo do tempo,
você vai continuar fazendo esse trabalho dia após dia, perdendo produtividade, perdendo tempo, tá? Que é o nosso recurso mais valioso hoje, tá bom? Então, o que que acontece? Por isso que eu estou frisando muito essa questão de você deixar claro, né, para a equipe, para as pessoas, como que você trata a organização, né? Você tem que planejar como o seu ambiente deve ser organizado. Não é simplesmente o verbo organizar, né? Mas além de você planejar a entrega de pedidos, além de você planejar a produtividade, planejar as finanças, planejar o marketing, você tem que planejar como que você tem um ambiente organizado para o seu trabalho, tá bom? Então, isso daqui é muito importante. Você pode ter certeza que você vai perder um bom tempo pensando em como organizar o seu ambiente de trabalho, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena porque vai te tornar muito mais produtivo, você vai virar referência para as outras áreas, as pessoas vão gostar de trabalhar no seu ambiente, até porque quem não gosta, né, quem gosta, aliás, quem não gosta de trabalhar num ambiente organizado, né? Então, assim, ambiente organizado é mais seguro, ergonomicamente correto, enfim, tem muitos benefícios, melhora a qualidade, né, da sua entrega, do seu trabalho. Então, assim, é muito importante você parar e analisar bem o seu ambiente de trabalho, tá? Então, isso daqui tem. Eu já fiz até eventos Kaizen, né? Eu já fiz eventos, workshops que demoraram aí uma semana, ou seja, 5 dias completos somente pensando em como manter o meu ambiente de trabalho organizado, como aumentar a minha produtividade, como melhorar o meu ambiente, como deixar ele tornar ele mais seguro, como dar mais autonomia para as pessoas da equipe, né? Como você cria uma equipe independente que ela consegue organizar o ambiente sem necessidade da sua cobrança, tá? Se você continuar cobrando pessoal, vamos organizar, temos que limpar, temos que não sei o que. Se você continuar cobrando, a cobrança vai ser algo infinito na sua vida. Você não vai conseguir planejar e criar uma equipe independente que passa de geração em geração e mantém um ambiente organizado, tá bom? Então vamos lá. Falamos de móveis. Falo muito, né? Qualquer dúvida vocês vão mandando aí, tá, pessoal? Falamos de móveis, informações e área, né? Agora, área, o que seria área, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou falar assim, ó, o que seria a área, o que seriam equipamentos, o que seriam materiais, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou passar nas outras perguntas e aí eu vou passar em todas elas. Então eu vou passar, ó, móveis, vamos falar de todas as perguntas. Informações, vamos falar de todas as perguntas, tá bom? E aí a gente vai para área, equipamentos e materiais. Vamos lá. Área, o que seria área? Área basicamente é como se fosse assim, toda infraestrutura, tá? Eu acho que você pode pôr até infra aqui, né? O que seria infraestrutura? Por exemplo, cabeamentos, toda a parte de cabos, né? Cabos de rede, cabeamento, tubulação, hidráulica, elétrica, sabe? Tudo que fala de infraestrutura. Como assim, Guilherme? Mas está tudo dentro da parede, não consigo enxergar nada. Às vezes a gente se engana. Às vezes a própria organização da infraestrutura não favorece o seu meio de trabalho. Às vezes uma bancada está super longe, né? Justamente porque só lá tem aquela posição elétrica. Então, às vezes, se você mudar essa posição elétrica de lugar, você poderia deixar a bancada muito mais próximo de você, deixando um ambiente de trabalho muito mais organizado e produtivo. Então, cabeamentos, tubulações elétricas. E aqui a gente vai colocar móveis fixos, né? Ou seja, às vezes você tem uma bancada que ela é fixada no chão, né? Então, itens que são fixos, né? Que não tem como tirar, né? Só mesmo desparafusando ou tirando do chão ou fazendo uma obra, né? Então, tudo relacionado à obra, coisas fixas, tá? Aí você coloca nessa parte de infraestrutura. Cores, pintura de parede, então cor, pintura, né? Às vezes a própria pintura no seu ambiente de trabalho é uma forma de organização, né? Às vezes você demarcar um local com pintura, então é nesse momento que você vai começar a analisar se essas demarcações, né? Se a pintura está sendo um bom produto, está ajudando no seu ambiente de trabalho, se está prejudicando, tá bom? Então é toda essa parte aqui de área infraestrutura, tá bom? Equipamentos, o que seriam equipamentos? Equipamentos, ferramentas, materiais, né? Então, por exemplo, assim, ó, que materiais estão aqui, né? Qual que é a diferença de equipamentos para materiais? Material é tudo aquilo que você pode pensar como um insumo, que digamos, a cada produto que você está fabricando, você está consumindo esses insumos. Então, aqui entra matéria-prima, aqui entra, enfim, papel, lápis, né?
enfim, é todo o material de insumo ou matéria-prima que você está consumindo. Como uma dica que eu posso dar para você de materiais? Por exemplo, você está trabalhando numa área, né? Você tem um processo, então com certeza você está recebendo às vezes materiais, né? Inputs e você está transformando esse material. Então o que você gastou para transformar esse material? Você gastou cola, você gastou matéria-prima, você gastou ferro, você gastou insumos em geral, você gastou óleo, você gastou gás, você gastou luz, né? Então todo o material que você consome, que você usa, né? Você deve colocar ele nessa lista aqui, tá bom? E equipamentos é tudo que é ferramental, né? Então, às vezes você tem uma ferramenta, por exemplo, você tem uma máquina, você tem um computador, você tem uma máquina, né, na fábrica, né? Você tem alguns equipamentos menores, às vezes não é uma super máquina, você tem uma câmera, né? Às vezes você tem, sei lá, um computador, já falei, um mouse, um teclado, falando em escritório, né? Ou mesmo equipamentos, você tem uma impressora, né? Uma impressora. Enfim, máquinas aí é muito grande o parque de máquinas, né? Você pode ter, eu tenho uma máquina de vacuumformagem, eu tenho uma máquina de usinagem, eu tenho uma máquina, sei lá, de injeção de poliuretano, injeção de plástico, eu tenho uma outra máquina, eu tenho um caldeireiro, eu tenho uma máquina de solda, eu tenho, sei lá, uma outra máquina de costura, eu tenho uma máquina de montagem, né? Todos os equipamentos que você tem, né? E máquina também voltada a transporte também, né? Vou até colocar voltada a transporte, né? Algum carrinho para transportar, uma empilhadeira, tudo que é de equipamentos você coloca aqui nesse ambiente de trabalho, tá bom? Então, ó, agora a gente conseguiu separar esses 5 pilares aqui para a gente analisar essas 16 perguntas, tá? Então, ó, a gente está analisando as primeiras 4 perguntas, que é a questão de se é necessário ou não é necessário, né? Então, vamos falar de área. Por exemplo, será que todo o cabeamento é necessário? Será que tem algum cabeamento que foi passado há alguns anos e não é mais necessário, que pode ser retirado, né? Parte de tubulação, pintura, cor, obras, né? Equipamentos. Será que todos os computadores são necessários para o trabalho? Será que os computadores estão em boas condições de uso? Será que todas essas máquinas estão em boas condições de uso? Se é necessário, se não é necessário? As câmeras, impressoras, equipamentos em geral, tá? E aí o que você tem que perguntar? Se os equipamentos também estão em excesso. O que acontece? Eu já peguei alguns casos de equipamentos e ferramentas que é o seguinte. Nós tínhamos lá, era um ambiente que fabricava um produto, é um produto muito manual, assim, né? As pessoas tinham que realmente lixar na mão, enfim, fazer um trabalho muito, muito, muito manual. E aí tinha uma certa lixadeira, eles usavam uma lixadeira que era super pequenininha, né? Cada um tinha a sua lá. E aí no estoque, no almoxarifado, né? Eu lembro que tinham lá em torno de 20 furadeiras, lixadeiras, tinha bastante equipamento. E aí o que acontecia? Cada um tinha a sua e ainda tinha mais 20 lá no almoxarifado para poder consumir. O pessoal, eles não gostavam de buscar no almoxarifado. Sabe qual era o principal motivo? Das 20 que estavam no almoxarifado, 80%, ou seja, 18 delas ou mais, estavam em más condições de uso. Ou seja, a pessoa estava lá usando o equipamento, está usando, aconteceu uma falha, começou a falhar, não está indo muito bem, o equipamento começou a fazer um ruído, começou a falar mais alto assim, não, o equipamento está ruim. O que a pessoa faz? Ela simplesmente segrega esse equipamento, pega um outro equipamento almoxarifado que está bom, continua o trabalho dela como se nada tivesse acontecido. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a gente tem um monte de equipamento, ou seja, a gente tem 40 equipamentos na empresa, sendo que só é necessário 20 e os outros 20 estão em más condições de uso. E o que aconteceria se tivesse um super cliente cobrando um produto? Você tem lá uma pessoa produzindo esse produto e acontece um problema, o que você vai fazer para corrigir rápido? Pô, vamos comprar um equipamento, está em falta. E não está em falta. Então tem que tomar muito cuidado, às vezes. Uma outra dica que eu dou, eu vou lembrando das dicas assim, quando você for fazer uma auditoria, quando você for organizar um ambiente de trabalho, quando você estiver respondendo essas perguntas, digamos que você pergunta para alguém e essa pessoa fala, nós estamos com falta de computador, ou nós estamos com falta de lixadeira, ou seja, nossos equipamentos estão em falta. Observe essa informação e vai ao Gemba, vai aonde as coisas realmente acontecem. Entende se realmente está faltando equipamento
Ou às vezes pode ser equipamento com baixa performance, isso está causando a falta dele, né? Porque as pessoas tá com baixa performance, então falta equipamentos bons, né? Ou se você tem equipamentos, mas não tem equipamentos em boas condições de uso, né? Está faltando manutenção, então você tem equipamentos em casa, só que não tem equipamentos para poder utilizar, né? Então toma muito cuidado. Toda solicitação, toda reclamação, todo apontamento de problemas relacionados à organização é uma oportunidade de melhoria. Vamos lá, de novo, essa daqui é muito importante. Todo e qualquer, né, solicitação, reclamação, todo e qualquer apontamento sobre algum problema em termos de organização é uma oportunidade de melhoria. Guilherme, sempre que eu chego no meu departamento, o departamento está sujo. Oportunidade de melhoria. Guilherme, na troca de turnos, sempre coloca um negócio no lugar errado. Oportunidade de melhoria. Guilherme, estou com falta de equipamento. Oportunidade de melhoria. Guilherme, as informações estão todas desatualizadas. Oportunidade de melhoria. Quando eu falo oportunidade de melhoria, não significa que você vai resolver aquele problema pontualmente. Por exemplo, eu acabei de falar assim, informações desatualizadas, né? Mudando de assunto, eu já volto para equipamentos. Então você achou uma informação desatualizada. Atualizar a informação não significa que você resolveu o problema. Se a informação estava desatualizada e ninguém deu conta daquilo ou ninguém usa aquela informação, a oportunidade é você eliminar aquela informação. É você não ter mais o trabalho de atualizar aquilo sem necessidade alguma. Então, sempre quando eu falar em oportunidade de melhoria, você tem que analisar mais a fundo aquele problema. Tem que entender, poxa, mas essa informação tem uso? Quem utiliza, com que frequência utiliza, usa, não usa, né? Parou de usar, aquela informação é ou não é necessária, ela está em excesso. Então você usa os apontamentos de organização como oportunidades de melhoria, tá bom? Não resolvam as coisas simplesmente pontualmente, senão sempre você vai depender, a equipe vai depender de você para resolver os problemas, tá bom? Então, eu falei da informação, mas a gente estava falando de equipamentos, então toma muito cuidado quando chegar algum problema sobre equipamentos para você, tá bom? E aí, da mesma maneira que eu comentei para os outros, né, é muito importante que você crie essa autonomia para a equipe. Poxa, se um computador está ruim, qual que é o caminho que essa pessoa segue para deixar esse computador bom? Até porque você tem que deixar o computador bom para a pessoa trabalhar, né? Caminho que a pessoa segue quando ela está com um equipamento ruim, que ela precisa trocar aquele equipamento, que ela precisa, enfim, chamar manutenção, que caminho que essa pessoa segue, né? Pessoal, tem que tomar muito cuidado também. Outro erro que eu percebo muito assim nas organizações é o seguinte: tudo centralizado na supervisão, tudo centralizado no coordenador, tudo centralizado no gerente. Ou seja, se o computador está ruim, o procedimento é chamar supervisão. Se a máquina está ruim, procedimento, chamar supervisão. Se faltou material, procedimento, chamar supervisão. Se faltou informação, procedimento, chamar supervisão. Se o móvel começou a falhar, a cair, chamar supervisão. Se faltou, sabe? Tudo às vezes está centralizado em cima de uma pessoa, sendo que você poderia fazer o processo. Você poderia dar a autonomia e o passo a passo de como uma pessoa consegue um suporte da empresa, consegue um suporte de um terceiro, tá bom? Então isso é muito importante. Você tem dois lados da moeda. Você, de um lado, você vai ganhar a confiança do seu colaborador, porque não é fácil você soltar essa autonomia, então você vai ter mais confiança no seu colaborador. E segundo, os processos vão fluir muito melhor. Até porque quando a pessoa encontra dificuldades em resolver um problema, ela acaba acostumando com aquele problema. Então, às vezes, o computador dela é tão ruim, que ela continua usando aquele computador e o que ela poderia ser 10 vezes mais produtiva, ela não é. Porque ela continua usando um computador que é lento. E por aquele motivo, ela não está entregando na produtividade máxima que ela poderia entregar. Então, toma muito cuidado com esses assuntos, tá? Quando você começa a centralizar em pessoas essas soluções e você não deixa o processo fluir sem depender de pessoas, infelizmente, você não vai ter um ambiente organizado e produtivo. Combinado? Bom, vamos lá. Falamos de equipamentos, agora vamos falar de materiais, né? Materiais, pessoal, tudo aquele consumo, né? Então, se você tem papel para impressora, se você tem matéria-prima, então às vezes a matéria-prima de uma injetora plástica é você comprar PVC em pó, PVC granulado, é você comprar pigmentos, né? Enfim, para fazer o bolo, né? Você tem lá a farinha, você tem o ovo, então tem todo o material que você usa, os insumos que você usa para poder tornar, né, o seu, digamos, trabalho, né, sem falta desse material, tá bom?
Então, é muito importante que você tenha todos os materiais necessários para poder trabalhar, beleza? Então, falamos das primeiras 4 perguntas. Agora vamos para as próximas 4. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário, só me perguntar, só soltar aí. Fechou? Então, ó, já falamos de 4 perguntas. Falamos das perguntas de, ó, vou até colocar aqui embaixo, ó. Falamos das perguntas de utilização. Agora nós vamos para as perguntas de organização. São 4 também. Vamos lá. Agora que vocês já pegaram a manha aí, já entenderam tudo, sempre vão ser esses 5 aspectos, tá? Móveis, informações, área, vou até colocar aqui, ó. 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então é o seguinte, as próximas 4 perguntas a gente também vai fazer para todas as 5, tá bom? Só que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque agora a gente já manjou dos 5 pilares aí. Vamos lá. Tem espaço definido? Está demarcado e identificado? Vamos passar um a um. Ó. Tem espaço definido? Vamos lá. Os seus móveis no seu ambiente de trabalho, eles têm espaço definido? Ou seja, a lixeira, ela sempre está no mesmo lugar? Ou cada vez que amanhece, ela está num lugar diferente? Então tem que ter uma definição de onde ficam os seus móveis. As suas informações no seu ambiente de trabalho, tem que ter definido onde fica cada tipo de informação. Essa informação fica ali, essa informação fica assada, essa informação fica ali. Área, tem que estar bem definido onde passam os cabos, como passam os cabos, onde ficam a parte elétrica, tubulação, tá bom? Tudo isso tem que estar bem definido. Equipamentos, onde ficam os computadores, os equipamentos, as câmeras, as impressoras, todo equipamento que você usar tem que ter local definido. Material, onde entra o material, chegou o material do fornecedor, onde que ele é guardado, quando ele vai para a fábrica, onde que ele é colocado, quando ele vai para o escritório, que armário ele vai colocado, que andar do armário é colocado. Todo material deve ser definido. Segunda pergunta, esse espaço definido, ele está demarcado e identificado? O que significa isso? Você determinou que quando chega o material do fornecedor, ele fica naquele espaço físico. Aquele espaço físico tem que estar demarcado e identificado com aquele material. O que acontece? Tem que tomar um cuidado, assim, ó. Esse é um cuidado muito grande, assim. Tem que tomar muito cuidado. Nunca entendam que identificar tudo com etiqueta é a solução da organização. Não. Vamos lá. A gente tem que pensar no conceito. O conceito é ter local definido. Por que motivo? Quando alguém chega, o fornecedor chega ou alguém chega para buscar aquele material, essa pessoa tem que pegar aquele material o mais rápido possível, saber encontrar aquele material. Então, esse é o grande conceito, é você ganhar tempo, você ganhar produtividade em um ambiente organizado. Agora é o seguinte, se o material, cada dia que ele aparece num local diferente, a pessoa vai gastar tempo procurando aquele material. Agora é o seguinte, a forma de você identificar, a forma de você demarcar, a forma de você padronizar onde fica aquele material vai da sua criatividade. Seja uma demarcação em pintura, seja uma etiqueta, seja um sinal de fumaça, seja um andon, seja algum tipo de identificação no chão, não importa. O mais importante é você saber onde aquele material fica e conseguir identificar onde que esse material está para você retirar na hora de utilizar. Então você pode ser com material. Quando eu estou falando assim, pessoal, as 4 perguntas elas servem para tudo, tá? Então material, equipamentos, infra, informações, móveis, tá bom? Terceira pergunta, terceira que eu falo, né, seria a 7ª, né? A terceira da parte de organização. É visualmente fácil identificar se falta ou se está em excesso? Essa é muito importante. Essa pergunta. Essa daqui mas poucas pessoas utilizam em auditorias de organização. Essa daqui eu não usava até começar a usar. E quando eu comecei a usar, eu encontrei muita oportunidade de melhoria. Vamos lá. É o seguinte, vou repetir de novo, ó. É visualmente fácil identificar se falta ou se está em excesso. Vamos lá. Vamos falar de informações ou equipamentos. Acho que equipamentos... Material acho que é o mais fácil. Vamos lá. Então, você vai bater o olho naquele material
Então lembra, o material do fornecedor chegou, né? Então já tem o espacinho lá demarcado, o espaço já está definido, que é aquele material que fica ali, então já está pintado, já está demarcado, já está identificado. Agora uma terceira pergunta. Quando você olhar para aquele material que você identificou, que você demarcou, que é sempre ali, que quando chega do fornecedor o material guarda ali, como você visualmente consegue identificar se aquele material está em excesso ou se aquele material está em falta? Vamos lá. Lembrando, o material, ele é um insumo, né? Ele é um material para você usar no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, se tiver algum dia que você foi lá, né, utilizar aquele material. Opa, deixa eu voltar aqui. Digamos que você foi lá pegar o material, só que quando você chegou, o que aconteceu? Faltou o material. Você demarcou, você identificou, a pessoa sabia onde estava. Quando ela precisou do material, ela foi lá buscar, o que aconteceu? Não tinha. Então, o que acontece? Assim, ó, não existe uma solução única para esse problema. É claro, hoje em dia, com a indústria 4.0, com sensores baratos, sensores Wi-Fi, com sistemas robustos, você consegue controlar esse material via sistema e via apontamento. Porém, é sempre válido você também ter controles visuais físicos. O que isso acontece? Vamos lá. Digamos que você está lá com o material, você demarcou, você identificou. Só que além dessas duas informações, você vai colocar a seguinte informação. Você vai colocar a informação se está com pouco ou se está com muito. Por exemplo, se você estivesse controlando, digamos, folha sulfite. Então você tem lá folhas sulfites, né? E aí você pode colocar um sinalzinho do lado e falar assim, ó, no mínimo tem que ter 3 e no máximo tem que ter 10. Então, quando o fornecedor chegar, ele vai lotar 10. E aí o pessoal vai consumindo. Quando chegar em 3, você vai colocar uma informação do lado dessa informação de 3, falando assim, pessoal, a pessoa que pegar e tiver só 3, por favor, fazer isso. Informar o comprador, por favor, informar o fornecedor, por favor, fazer isso. Você cria uma rotina onde todas as pessoas ajudam a manter o ambiente organizado, a manter o ambiente produtivo, tá? Se é uma área comum, você cria esses processos, você cria esses procedimentos. Então, é muito importante, além de demarcar, além de identificar, organizar, é também criar sinalizações visuais se está em falta ou se está em excesso aquele material. Equipamentos. Digamos que você tem, sei lá, no seu escritório, você tem 10 grampeadores, só que você tem 50 pessoas que usam 10 grampeadores, certo? Então, os 10 grampeadores podem estar em locais identificados e cada grampeador vai ter a sua demarcação. Cada grampeador vai ser a tua identificação. Por que motivo? Quando você bater o olho nas 10 identificações, você vai saber que está com 3 em falta. Onde estão esses 3? Ah, está com a pessoa 1, com a pessoa 2. Opa, o outro sumiu. Por quê? Está em más condições de uso. Então, fazer o processo lá do primeiro que a gente falou, né, nas primeiras perguntas. Se está em más condições de uso, o que a pessoa tem que fazer? Né? O que o funcionário faz quando ele percebe que tem um grampeador em más condições de uso? Qual o caminho que ele segue? Qual o caminho que ele toma? Então, assim, pessoal, eu estou falando aqui de grampeador, estou falando aqui de folha sulfite, mas é para mostrar para vocês o detalhe que vocês têm que perceber quando vocês estão organizando um ambiente de trabalho. Vocês têm que ir a fundo, vocês têm que realmente... Não é só olhar para os equipamentos mais robustos, olhar para as máquinas mais importantes, olhar para os processos mais importantes da empresa. Não. Organização é um trabalho muito árduo, é um trabalho de programação, um trabalho de planejamento. Então, aproveita esse momento, pega uma área piloto, pega um espaço piloto, um pequeno ambiente de trabalho e torna aquele ambiente um ambiente organizado e produtivo. Só assim vocês vão conseguir realmente virar a chave, virar a página, ter um super ambiente produtivo, virar benchmarking aí para, enfim, para sua empresa como um todo, né, para as pessoas que trabalham com você na sua área, tá bom? Então, basicamente é isso daí que eu queria passar para vocês. Bom, beleza. Falamos de equipamentos, área, infraestrutura também. Então, essa parte de infra é muito importante também. Cabos, informações,
né? Como você garante que você tem a informação suficiente, né? Essa parte de se é visualmente fácil identificar se está em falta ou se está em excesso. Então, na parte de informações, uma coisa legal que você pode usar é como você consegue visualmente identificar se está atualizado ou não está atualizado. Como você consegue visualmente identificar se aquela informação é útil ou não é útil, né? Para móveis a mesma coisa. Então, se você tem, por exemplo, em fábrica, a gente consegue ver, por exemplo, calços, né? Então, tem muita fábrica que o pessoal usa calço, né? Para poder colocar embaixo das peças e tudo mais, né? Quantos calços você tem, né? Você tem 20, você tem 30, você demarcou os 30, você consegue visualmente identificar se está faltando, se está em excesso, se alguém precisa de alguma ajuda. Então, é muito importante você fazer isso, tá bom? Então, legal. Vamos para a parte de liderança. Deixa eu abaixar o som aqui do meu celular. Muito bom. Então, ó, agora já falamos de 8 perguntas, né? Agora vamos para as próximas 8. Deixa eu só ver quanto tempo tá a nossa aula aqui, pessoal, só para eu não também... já tá 50 minutos, vamos lá. Eu acho que as próximas 8 vai ser um pouquinho mais rápido aí, até porque o começo da aula foi meio... a gente passou por muito aspecto, assim, de explicar o que são os 5 pilares, o que são as perguntas, mas a gente já entendeu, né? Tá bom, é isso, beleza? Ó, qualquer dúvida, não hesitem em perguntar aqui nos comentários. Se quiser o desenho, tá aí o link do Telegram para você entrar para baixar o desenho, tá bom? E é isso aí. Ó, só como a gente está na metade da aula, deixa eu só passar para vocês o seguinte. Para quem aí também, Guilherme, a aula, putz, eu só tinha pensado em ficar 1 hora aqui com você, não vou conseguir ficar mais tempo. Não tem problema, tá? Eu deixo as aulas durante 1 semana aqui no YouTube. Vocês vão perceber que essa é a aula de número 23. No canal do YouTube, eu acho que vai ter aí, a 22 ainda deve estar aí disponível, 21 no máximo, tá? Só que todas as outras eu tiro do YouTube. Então, você pode ficar 1 semana assistindo. Então, se você quiser, Guilherme, vou parar um pouquinho hoje, não tem problema. Essa aula número 23 vai continuar aí pelos próximos 7 dias, tá bom? Se você quiser pausar um pouquinho e depois vir assistir o próximo, não tem problema algum, tá? Porém, infelizmente, né, as outras 20 e poucas aulas eu tiro, porque eu vou ser injusto com os meus alunos, né? A gente tem uma comunidade de especialistas em melhoria, né, que a gente dá cursos, a gente tem, enfim, diversos estudos de caso, diversas técnicas que a gente aplica nas empresas, tá? Para aumentar a produtividade, melhorar a gestão. E estão dentro de um grupo de alunos, tá? Esse é um grupo de alunos onde eu dou um curso, então, enfim, mas é algo à parte, tá? Então, se você perder, aí, infelizmente, é só dentro do nosso grupo de alunos que você vai conseguir ter acesso a todas as aulas, tá bom? Mas, por enquanto, tá tudo disponível aí, gratuito, durante 1 semana aí para você assistir, tá? Caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, um pouquinho mais desse grupo de alunos, desses cursos que a gente faz, aí também no vídeo tem um link, acho que vai ser o segundo ou o primeiro link, guilhermecanteiro.com, que é o site básico lá que eu coloco, eu explico o que é a comunidade, tá bom? O que é o curso, para você estar fazendo aí com a gente, participando e sendo um dos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá. Falamos de utilização, falamos de organização, deixa eu só ver se organização a gente faltou alguma pergunta. Faltou a 4ª pergunta de organização, que é a forma de organização se ela segue a frequência de uso. O que significa isso? Olhando para os móveis, para as informações, área, equipamentos, material, será que a frequência de uso está também sendo pensada quando eu organizo a minha área de trabalho? Ou seja, o que significa isso? Eu uso a câmera todo santo dia. Eu uso a câmera todos os dias. Eu uso a câmera. Onde que essa câmera fica? Ela fica no outro prédio. Então, todos os dias eu tenho que ir no outro prédio, buscar a câmera, trazer a câmera. Tem dia que eu nem levo de volta porque é muito longe. Aí o pessoal reclama que eu tenho que devolver. Eu vou lá, mais outro prédio, devolvo, volto. Pessoal, frequência de uso. Quanto maior a frequência de uso, eu uso de hora em hora, eu uso todos os dias. Quanto maior a frequência de uso, mais próximo da pessoa aquele equipamento, aquele material, aquela informação, aquele móvel deve estar. Tá? Então, quando você for organizar o seu ambiente de trabalho, veja isso, veja se a frequência de uso, né, desses 5 pilares estão próximos ou não da pessoa que utiliza esse item, tá bom? Então, essa é a 4ª pergunta de organização. Próxima. Vamos falar agora, pessoal, agora a gente vai falar de limpeza. Como assim, Guilherme? Um ambiente organizado tem que ser limpo? Sim, claro, né? Um ambiente limpo, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente acha que limpeza é só coisas limpas, né? Coisa brilhando. Não.
Limpar, o verbo limpar, ele também, à medida que você vai limpando algo, você acaba inspecionando algo. Então, às vezes você descobre que aquele equipamento está em más condições de uso só pelo motivo e pelo fato de você ter limpado aquele equipamento. Se você não tivesse limpado aquele equipamento, você nunca ia perceber que está faltando um parafuso, que está faltando alguma porca, que está começando a fazer um ruído, que está quente. Então a limpeza também faz parte de você identificar oportunidades de melhoria, tá bom? Então vamos lá, ó, limpeza. Então a pergunta mais básica, né? Está limpo, né? Óleos, resíduos, poeiras, entre outros, né? Então quer dizer, os seus móveis estão limpos, as informações estão limpas, as áreas estão limpas, equipamento, material, né? Tem conhecimento de alguma fonte? Ó, vamos falar do seguinte, ó, eu vou pular para a terceira pergunta, eu já falo sobre a fonte de sujeira, tá? Então, ó, algum local não tem responsável pela limpeza? O que acontece? Vamos lá, essa é muito importante, ó. Toda e qualquer limpeza que você identificar no seu ambiente de trabalho, esse ambiente está sujo, então você viu lá, passou a mão, tá cheio de poeira, todo dia aquele negócio cheio de poeira. Quem que é o responsável para limpar? Vamos lá. Eu não estou aqui preocupado nessa aula em falar se é a pessoa que trabalha na área, se você tem uma equipe de limpeza, se é o diretor, se é o gerente, se é o estagiário que limpa, se é o aprendiz, não importa, tá? Eu não estou aqui questionando quem vai limpar ou quem não vai limpar. O importante é, todo ambiente de trabalho deve estar coberto por um plano de limpeza. Ou seja, todo ambiente de trabalho deve estar coberto por um plano. O que seria esse plano de limpeza? Como a gente limpa, quanto tempo a gente gasta para limpar, que material que usa, como que limpa e principalmente quem que limpa e com qual frequência. Às vezes tem locais que a frequência de limpeza é uma vez por mês, às vezes tem locais que é todos os dias, né? Agora quem que limpa, isso é uma decisão da equipe, tá? Por que é uma decisão da equipe? Você vai fazer um bom balanceamento de produção. Nesse balanceamento, você pode contemplar alguns tempos de limpeza. Lembrando, organização e limpeza é mais importante quando você consegue transformar a atividade da pessoa e à medida que ela está trabalhando, ela já está limpando e organizando, do que você gastar meia hora, uma hora, todos os dias limpando e organizando o seu ambiente de trabalho ao final do dia. Então lembre-se, quanto mais você trabalhar de forma organizada e limpa, melhor, porque aí você diminui o seu tempo de limpeza ao final do turno, tá bom? Então, quanto mais, ó, lembrando, hein, ó o que eu falei, quanto mais você trabalhar organizado e limpo, ou seja, a pessoa que trabalha na área, se ela conseguir trabalhar ao mesmo tempo que ela limpa e organiza, seria o ideal, tá bom? Mas isso é o conceito, então você tem que sempre buscar essa melhoria, é igual a gente falar em zero defeitos, né? É zero quebras. Então a gente tem sempre esse norte, né? A gente está buscando sempre a perfeição. A gente nunca vai atingi-la, só que a gente sempre busca atingi-la. Se a gente não atinge, se a gente não tiver essa busca contínua pela perfeição, essa busca contínua por melhorar os nossos processos, por organizar cada vez mais, a gente acaba perdendo, né, para a concorrência, até porque a exigência do cliente sempre aumenta. Então a gente sempre tem que manter nossos processos sempre atualizados e melhorados a cada dia, tá bom? Então falamos da está limpo, responsável. Ó, aqui na parte de limpeza eu falei, ó, existe uma área para descarte. O que significa isso, né? A gente falou até no primeiro de utilização, né? Então, para você limpar o ambiente, às vezes você, na meio da limpeza você encontra coisas que não pertencem àquele ambiente, né? O que você faz com aquilo? Você descarta? Existe algum ambiente onde você coloca para outras pessoas visualizarem se tem uso ou não tem uso para elas? Então é muito importante você criar esse procedimento. E uma terceira que é muito importante aqui, ó, sobre limpeza também. Algum local não tem responsável pela limpeza? Nossa, Guilherme, como assim? Não era essa não. É a segunda. Essa eu já falei, né? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário é só falar aí, tá bom? Vamos lá. Tem conhecimento de alguma fonte de sujeira? O que seria fonte de sujeira? Vamos lá. Pessoal, fonte de sujeira, eu vou finalizando o desenho aqui aos pouquinhos, tá? Fonte de sujeira é o seguinte. Digamos que você está lá no seu escritório ou na sua fábrica, né? E aí todos os dias tem uma bendita poeira que entra por algum buraquinho na parede. Então todo dia você vai lá e limpa essa poeira. Todo dia você limpa essa poeira. O que tem que fazer? Poxa, se a gente tampar esse buraquinho da parede ou esse trinco, alguma coisa, essa poeira não vem mais e a gente para de limpar. Então essa é uma fonte de sujeira. Outra,
Às vezes você está no meio da fábrica e aí você tem lá uma ponte rolante e lá da ponte rolante está caindo óleo, né? Ela pinga óleo lá no meio da fábrica, assim. Então, vira e mexe, você está andando na sua fábrica, você vê alguns pinguinhos de óleo. Aí o que acontece? O pessoal pisa, suja todo o ambiente de trabalho. Ou seja, vai a pessoa limpar. Às vezes você tem uma equipe gigantesca só para limpar toda essa sujeira aí. Onde está a fonte da sujeira? Lá em cima. Vamos tentar resolver o vazamento. Ah, Guilherme, esse vazamento é crônico, não consigo resolver. Tudo bem, coloca algum container, alguma contenção que faça com que esse óleo não caia, né? E aí lá em cima você tira essa contenção de tempos em tempos. Então você diminui o tempo de limpeza. Toda e qualquer fonte de sujeira é uma forma de você diminuir o tempo da limpeza. Não significa que você diminuindo o tempo da limpeza, seu ambiente vai ficar mais sujo. Então, vamos lá, lembrando, limpar o ambiente de trabalho é uma atividade que não agrega valor, ou seja, ela não transforma o pedido do cliente, a menos que o pedido do cliente seja limpar o ambiente, né? Numa empresa de limpeza, sim, agrega valor. Mas, no geral, não agrega valor. Então, quanto menos tempo a gente gastar limpando, melhor. Porém, a gente tem que ter um ambiente limpo quanto necessário. Então, quanto mais a gente eliminar essas fontes de sujeira, menos a gente vai precisar limpar, né? Enfim, móveis, informações, áreas, equipamentos e materiais de forma desnecessária, tá bom? Então, essa é uma parte muito importante. Fonte de sujeira. Às vezes a gente pode até... Por exemplo, toda vez que a gente vai usar aquele material, eu tenho que limpar aquele material. Poxa, se eu armazenasse aquele material de uma forma diferente, será que eu conseguiria evitar essa limpeza prévia antes de usar aquele material? Né? Então é mais um aspecto para você pensar. Né? Aqui eu estou fechando os nossos quadradinhos, tá bom? E agora vamos para nossas últimas 4 perguntas. Já falamos de utilização, organização, limpeza e agora de padrão. Padrão, procedimentos. Pessoal, vamos lá. Deixa eu ver essas 4 perguntas. A forma de organização e trabalho está coberta por um checklist de padrões? A rotina de limpeza está coberta por um plano? Essa parte, a rotina de limpeza está coberta por um plano, foi o que eu falei em cima, né? O que seria esse plano, né? Sempre que for limpar um local, tá definido qual o material que usa, tá definido quem é o responsável, né? Esse responsável ele tem competência, ele tem habilidade para fazer essa limpeza, né? Que frequência que aquilo tem que ser limpo, né? Quem deve limpar aquilo. Então, quando eu falar em plano de limpeza, pessoal, pensa sempre assim, tá? É aquela pergunta que eu falei lá em cima do limpeza ali, que é algum local não tem responsável, né? Essa responsabilidade tem que estar atrelada a um plano, tá bom? Tá, a gente falou disso. O local segue normas de cor, segurança e ergonomia. Isso é muito importante, tá? Sempre que a gente falar em cor, ergonomia e segurança, procure especialistas, procurem técnicos, especialistas na área de segurança e ergonomia para verificar se a forma como você organizou o ambiente de trabalho não está prejudicando a saúde dos funcionários, tá? Isso é muito importante. Até porque, pessoal, padrão, eu defino padrão da seguinte forma. Para mim, padrão é a melhor forma de você trabalhar conhecida hoje. Pode ser que a forma que você organizou o seu ambiente de trabalho amanhã seja diferente da forma que você organizou hoje, né? E não é problema nenhum, porque às vezes surgem novas tecnologias, surgem novos equipamentos, surgem novos móveis, novos formatos de organização, surgem, enfim, diversas formas de você, por exemplo, informação. Antes você tinha tudo físico, agora é muito fácil você colocar um monitor e você compartilhar informações no seu escritório, na sua fábrica, né? Então ficou mais digital, né? Então, isso vai sendo dinâmico. E o padrão, ele tem que ser alterado. O padrão não é algo que você tem que seguir à risca, a ponto de falar assim, esse padrão não pode ser alterado nunca. Não. O padrão, ele deve ser alterado, ele deve ser melhorado sempre. E claro, quando você tem um padrão definido, você tem que respeitar ele. Porém, sempre questionando esse padrão, se essa é a melhor forma de fazer. Se você questiona esse padrão e você não tem a liberdade de pensar em novos formatos, e aí você não está criando um bom padrão. Um bom padrão é aquele que é atualizado periodicamente, tá bom? Então, falamos de rotina de limpeza de plano, normas de segurança. Existe algo que o colaborador necessite e não está na área? Essa pergunta é o seguinte, eu vou juntar a pergunta 1 com a pergunta 2. A forma de organização está coberta por um checklist de padrões? E existe algo que o colaborador necessite que não está na área? É o seguinte, vamos lá. É uma simples pergunta.
Você vai até alguém da sua equipe, ou se você trabalha na área, você tem que fazer a seguinte pergunta, você tem que ser sincero com você mesmo. Seja sincero ou sincera. É o seguinte, você vai fazer a seguinte pergunta. A forma como eu trabalho, o jeito que eu estou trabalhando hoje, eu trabalho assim, trabalho assado, todo dia eu faço isso, o meu ambiente de trabalho poderia ser melhor? Eu tenho algum ponto que está me incomodando que poderia ser melhor? Existe algo que eu precise, que eu conheço no mercado que poderia estar sendo utilizado aqui? Né? Eu tenho quais são os meus padrões, como que eu tenho que trabalhar hoje, ou eu poderia definir um? Eu faço de um jeito e os meus colegas fazem de outro. Será que não é uma oportunidade de melhoria? É isso, pessoal. Todas as perguntas que eu fiz agora para vocês estão correlacionadas com esse negócio de padrão, tá? É muito importante a forma como é trabalhada, ela tem que ser definida no ambiente de trabalho. Só que não generalizem. Eu falei isso no começo, né, da aula, né? Essa mentalidade de generalizar é muito complexa. O que acontece? Às vezes, um procedimento, um padrão para uma área, ela funciona muito bem. Só que quando você tenta implementar esse procedimento em outras áreas, não funciona tão bem, né? E não é problema isso. Às vezes a gente fica pensando, pô, criamos esse procedimento, agora a empresa inteira vai trabalhar dessa forma, sabe? Não generalizem, né? Usem de forma específica, resolvam problemas específicos. É claro, se existir alguma oportunidade de padronizar algo que é para a empresa inteira, que realmente faz sentido e que realmente é implementável, é aplicável e que vai trazer bons resultados, as pessoas querem fazer essa modificação, faça, né? Não perca essa oportunidade. Mas eu acho muito difícil você conseguir uma única solução de uma área virar solução para todas as áreas, tá? Então, por isso, cada vez mais deixem as decisões com mais autonomia para a equipe e cada vez mais deixar menos centralizado. Se você centralizar essas informações, você vai estar com a organização do seu ambiente baseada em uma única pessoa. E quando você espalha essa comunicação, quando você espalha essa mentalidade, quando você dá exemplos que as pessoas podem organizar da melhor forma possível para elas trabalhar e que você, como líder, está ali como um suporte, como um apoio a essas pessoas, você vai ter diversas áreas que se organizam de formas diferentes, porém padronizadas, com procedimentos e altamente produtivas. E aí o que vai acontecer quando você fizer isso? Você gera benchmarking, ou seja, você tem uma área que criou algo legal que outra área pode se espelhar. Então as áreas, elas começam a trocar ideias, trocar boas práticas. Você pode até criar ambientes, workshops, onde as pessoas mostram as suas melhorias. E as áreas começam a perceber, poxa, você teve uma solução muito boa para isso, hein? Eu não sabia disso daí não. E aí, quando você junta ideias diferentes que as pessoas implementaram, testaram, você ganha mais organização e mais produtividade. Esse é o grande segredo da melhoria contínua, tá bom? É você conquistar na mentalidade de cada pessoa a perseverança em melhorar todos os dias. Se você não conquistar isso, centralizar, né, em você as decisões do que faz ou o que não faz, a sua equipe não vai ter liberdade de melhorar os processos todos os dias. Confie na sua equipe, crie essa mentalidade de melhoria. É claro, como líder, como gestor ou como coordenador, supervisor, direcione a pessoa, né? A pessoa vem com uma super ideia, aí você pergunta para ela, poxa, mas faz o cálculo para ver se realmente faz sentido, né? A gente vai ter lucro com isso, a gente vai ter mais produtividade. Então, instiga a pessoa a fazer análises, a pesquisar, a coletar dados, a coletar fatos, e assim você vai conquistando as pessoas que vão melhorando todos os dias, e aí você consegue realmente ter um ambiente organizado que seja sustentável, tá? Não é aquele ambiente organizado que você organiza hoje, daqui 3 meses tem que organizar de novo. Não é daqui você organizar hoje, daqui 6 meses tem que organizar mais uma vez. Não. Você tem um ambiente totalmente organizado que se mantém organizado ao longo do tempo. Ou seja, você ganha produtividade e motivação dos funcionários, tá bom? Até porque a gente não consegue motivar os funcionários. O que a gente consegue é criar um ambiente motivador. E quando você tem um ambiente organizado, ele é um ambiente motivador, tá bom? Bom, galera, basicamente de conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Enfim, muito obrigado pela participação. Eu só vou finalizar esse desenho aqui para vocês, tá? Aproveita esse momento que eu tô finalizando o desenho pra gente, enfim, fazer algum tipo de pergunta que não ficou claro, algum tipo de solicitação, né? Aproveita aqui que eu vou respondendo para vocês aqui nos comentários, tá bom? Dicas, ajuda, comentários, tá?
Aqui eu já comentei com vocês, né? Mas enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer o nosso curso, a nossa comunidade de alunos, conhecer as ferramentas que a gente tem para poder aplicar no seu negócio, para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade, né? Para melhorar a sua gestão, planejamento, né? A gente tem diversas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, trazendo mais a parte de experiência, né? Não a parte muito teórica, para vocês aplicarem aí e garantirem bons resultados, tá bom? Então fica esse convite aí para entrar no grupo Telegram, para entrar no nosso site. Qualquer dúvida é só me mandar aqui. Muito bom. Deixa eu só fechar aqui a nosso desenho, as nossas sombras. Muito legal, tá? E aqui, vamos fazer um resuminho. Então, muito obrigado pela participação. Então, essa foi a live de número 23. A gente falou sobre as 16 perguntas para você saber se você tem um ambiente organizado e produtivo, tá bom? A gente passou sobre os 5 pilares, então a gente falou sobre móveis, falamos sobre informações, falamos sobre infra e área, né? Falamos sobre equipamentos e sobre material. E em cima de cada um desses 5 pilares, a gente falou as 16 perguntas que a gente faz para cada um desses pilares, tá? Estão aqui as perguntas, ó, para quem... Eu vou fazer o seguinte, eu poderia tirar até um print e deixá-las aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, para quem quiser essas perguntas também me cobra lá no Telegram, manda lá no Telegram que eu mando para vocês as perguntas. E é isso, beleza? Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, tira um print da tela aí, tá? E aqui a gente passou pela utilização, pela organização, pela limpeza e pelo padrão, tá bom? Então foram as 16 perguntas aí para vocês. Muito, muito, muito obrigado pela participação de todos. Quem ficou comigo até o final não é fácil, né? O horário também. Mas enfim, muito obrigado. E é isso. Até a próxima terça-feira, até a nossa próxima aula. E quem sabe eu trago um estudo de caso aí novo para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima, pessoal.